Embora Deus tivesse prometido um filho a Abraão e a Sara, Sara estava ficando impaciente. Para acelerar o plano, Sara deu uma de suas escravas, Agar, a Abraão, para que ela pudesse ter um filho no lugar de Sara, mas o plano deu errado. Agar, de fato, engravidou, mas ela também começou a olhar para sua senhora com desprezo e orgulho. Quando a ciumenta Sara começou a maltratar Agar, ela fugiu para o deserto. No entanto, ela não podia fugir de Deus, e Deus veio e falou com ela por uma fonte de água que Deus havia providenciado para ela. Ele começou chamando-a pelo nome, lembrando-nos de que se ele sabia o nome de uma humilde escrava egípcia, ele conhece todos nós pelo nome. Ele conhece nossos pecados, nosso passado, nossos motivos e nossos supostos planos. Ele fez 2 perguntas a Agar. A primeira foi: de onde você veio? Claro, Deus conhecia cada detalhe de seu passado, mas ele precisava que ela admitisse seus pecados. Todos nós temos origens e experiências passadas muito diferentes, mas uma coisa que todos temos em comum com Agar é que todos pecamos. É isso que afirma a Bíblia também, Romanos capítulo 3, versículo 23. Até que reconheçamos e nos arrependamos desses pecados, não podemos ser salvos por Deus. A segunda pergunta que Deus fez a Agar foi sobre o futuro dela. Ele perguntou: para onde você vai? Talvez Agar tivesse um plano, ou talvez estivesse apenas vagando sem rumo. O que quer que ela estivesse pensando, claramente não era o curso que Deus havia estabelecido para ela. Deus ordena que ela volte para a casa de Sara. Deus então a encoraja com uma promessa sobre a criança que ela está carregando. Deus explica que o filho dela, que o seu filho, ainda não nascido, se tornará um homem poderoso e um lutador poderoso. Deus cumprirá essa promessa, mesmo quando Agar e seu filho Ismael forem posteriormente lançados no deserto para morrer. Ambos são preservados novamente por Deus e Ismael passa a viver uma vida longa. Deus muitas vezes nos pode considerar... Deus muitas vezes ele vê o nosso futuro, mas muitas vezes ele nos pede para considerar nosso futuro. Ele nos adverte que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Quando ele estava aqui na terra, Jesus Cristo nos ensinou sobre 2 caminhos, um largo e cheio de gente que desce para o inferno, e um estreito e pouco povoado que leva ao céu e à vida eterna. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele nos advertiu ele disse: arrependei-vos, ou todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 13, versículo 3. E o que Deus nos promete agora excede em muito o que ele ofereceu a Agar. Ele promete descanso para todos os que vierem a ele. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele promete um resgate do inferno para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 16, versículo 31. E ele promete a vida eterna a todos os que confiam em seu Filho. João capítulo 3, versículo 16. Agar ficou tão impressionada que o Deus de todo o universo tivesse um cuidado tão específico com ela, que gritou: você é um Deus de visão. Ela se considerava abençoada por ver aquele que sempre a via e zelava por ela, mesmo quando ela pecava. Deus ainda é um Deus de visão. Ele vê tudo o que fazemos, até mesmo os pensamentos de nossos corações. Ele nos ama, apesar de termos pecado, e porque pecamos. Ele providenciou uma maneira de estarmos bem com Ele novamente. Ele deu seu único Filho para morrer na cruz, tomando o nosso lugar e nosso castigo. A Bíblia ensina como um pecador pode ser salvo. Salvo por Deus, porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisam ser removidos. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-la sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. João capítulo 2, versículo 12. Não é pelas obras que você pratica, nem pela sua moralidade, mas pelo seu nome, pela pessoa de Cristo é que nós podemos ser salvos. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou em outras palavras, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente por meio da fé ou pela fé. Não é pelo batismo, pelos jejuns, pela oração, pelo dízimo, pela sua fidelidade à igreja, pelo algum cargo à igreja, pela ceia ou santa ceia. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Esta é a única resposta sensata. Cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, ou seja, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. Pois a Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor. E ele nunca o deixará de assim conduzir. E ele nunca deixará você de conduzir você, até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si fora do arraial, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele, para todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.